Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Este vai ser um vídeo rapidinho falando sobre os registros acásticos, que no nosso último vídeo ficaram algumas dúvidas, né? Nós falamos sobre arquétipos e tem pessoas que ficaram em dúvida quanto aos registros acásticos. O que é os registros acásticos? Ou também pode ser chamado de arquivos acásticos. Então vamos lá. É o seguinte, tudo que aconteceu na sua vida até esse exato momento, tudo, em todas as encarnações, todas as vidas, desde a criação do seu espírito, desde o surgimento e até agora, tudo está registrado nos arquivos acásticos, nos registros acásticos. Por que isso? Porque a gente, nós temos um cérebro, um subconsciente limitado, não tem como a gente ficar trazendo essas informações, até por uma série de disciplinas, doutrinas, leis, regras, como queira chamar. Não tem nosso cérebro não tem capacidade para armazenar tudo isso. Então existe, né, no mundo espiritual e é uma coisa assim meio complicada, gente. No outro slide eu mostrei para vocês a cebola. A cebola, a superfície da cebola é essa vida que nós temos aqui. E ela possui várias camadas. Nós possuímos vários corpos. Corpo energético, corpo espiritual, corpo lúdico, corpo búdico. São 7 corpos. E aí o que acontece? Cada corpo tem um acesso diferente de memória. Por exemplo, o nosso corpo material aqui, ele não consegue acessar vidas passadas, ele não consegue, mas está tudo lá no seu registro acástico. E hoje em dia tem tecnologia, tem pessoas que trabalham com isso, exclusivamente com isso, e você faz uma consulta e a pessoa lá busca informações para você, né? Não que eu acho que isso seja interessante, eu acho que a gente tem que se limitar ao que a gente faz aqui, tudo, mas né, cada um pensa de um jeito. Mas enfim, tudo que acontece na sua vida fica armazenado lá nessa dimensão. E isso é citado em milhares de livros. Tem milhares de livros que falam sobre isso. Um livro que eu gostei muito, que não fala propriamente disso, mas tem uma relação com isso, né? Eles citam isso, é A Ciência para Ficar Rico. A Ciência para Ficar Rico tem uma parte aqui que ele fala sobre o campo amórfico ou substância amórfica. E ele diz o seguinte: tudo antes de materializar é plasmado, é construído numa outra dimensão antes de vir para cá. E para isso acontecer, aqui já tem que existir lá. E para existir lá, tem que ter o acesso dos registros acásticos. Então, ou seja, tudo antes de vir para cá, para essa dimensão, para esse corpício nosso aqui, tem que existir no campo, no caso, nos campos mórficos ou no registro acástico. E o Rupert Sheldrake, ele tem alguns estudos que comprovam isso. Tem a teoria do centésimo macaco, eu vou explicar ela um pouco melhor, que diz isso, justamente isso, que nós temos o registro acástico coletivo e temos o individual. Por exemplo, você tem o seu registro acástico individual que é seu. É tudo que você já viveu até hoje, está lá separadinho, tem a ver apenas com a sua consciência, com o seu espírito, com a sua vivência. E ele faz parte de um outro pacote muito maior, que é o coletivo, né? Um não acessa o outro, mas você consegue absorver coisas do que vão para o coletivo, né? Que são ações, atitudes que têm a ver com a coletividade. E no experimento do centésimo macaco diz isso: vários macacos numa ilha e vários macacos em uma outra ilha a milhares de quilômetros de distância. E aí, depois de muito tempo, um dos macacos descobriu que se lavasse a batata na água do mar, além dela ficar limpa, tirar toda a terra dela, ela ainda ficava um pouco salgada e ficava mais gostosa e eles poderiam comê-la. E aí ele explicou isso para um outro macaco, que explicou para o outro, e foi indo de uma maneira bem devagar, até chegar no centésimo macaco. Quando chegou no centésimo macaco, aí que vem o segredo do experimento. Todos os outros macacos, a maioria, né, dos macacos desta ilha, começaram a fazer o mesmo. Eles acompanharam o grupo.
Mas o mais interessante é que outros macacos, a milhares de quilômetros de distância em outra ilha, começaram a fazer o mesmo, simultaneamente. Assim que chegou nessa massa crítica dos 100, os outros lá começaram a fazer a mesma coisa. E tem vários experimentos, tem até alguns que você pode pesquisar aí no YouTube, com o mesmo princípio que o Rupert Sheldrake aborda nesse experimento, que mostra isso, que quando chega numa certa massa crítica, aquele registro ali vai para o pessoal e vai para o coletivo. E aí as pessoas, né? É por isso que é tão importante a egrégora, gente. É por isso que é importante a gente meditar, é por isso que é importante a gente aprender a lidar com o próximo, a gente expandir a consciência. Por quê? Para cada 100 adormecidos, se você tiver 1, 2, 3 que está desperto, com o passar do tempo e essa egrégora for aumentando, chegando numa certa massa crítica, você consegue contagiar várias e várias pessoas, pelo exemplo e pela energia. Então é isso que eu tinha para passar para vocês, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né? Vocês podem estar pesquisando aí, que vocês vão encontrar muita matéria a respeito disso e é muito interessante. E como eu disse, tem pessoas que trabalham exclusivamente com registros acásticos. Você paga uma consulta e você vai lá e acessa os seus registros, descobre coisas a respeito da sua vida. Nunca fiz, não tenho vontade, não tenho interesse nenhum de fazer isso, mas para quem tem interesse, sim, não vou dizer que no mínimo curioso, né? A gente querer saber coisas que já aconteceram com a gente em outras vidas. Mas eu não tenho interesse nenhum em saber disso, não. Mas é assim que funciona, tá, gente? O registro acástico. E uma coisa, gente, que é um paradigma que a gente tem que quebrar é o seguinte. Muitas pessoas acreditam que tecnologia, que as coisas se limitam a esse mundo material nosso. E pelas informações que eu tenho conseguido aí nos últimos estudos, a tecnologia ela aborda uma dimensão muito maior. E quanto mais evoluída for a dimensão, por exemplo, nós estamos na terceira, quarta dimensão. A quinta, a sexta, a sétima, a oitava dimensão, né, que são as dimensões espirituais, que são densidades diferentes da matéria, mais evoluídas tecnologicamente elas são. Então a gente tem que abrir a mente para esse tipo de coisa, né? E não pensar só dentro da caixinha igual a maioria da manada pensa. Não. Se você quer expandir a consciência, a gente tem que entender como que essas coisas funcionam. E o registro acástico está aí para provar isso, para mostrar isso. Cientificamente, tem muitos experimentos que comprovam isso. Entendeu? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos.